Boa tarde, alunos. Vamos seguir a aula com Geografia, capítulo 8, Chuvas e Ventos. A introdução aqui do nosso capítulo vai mostrar que a poetisa Henriqueta Lisboa, ela escreveu alguns poemas em forma de diálogo em que brinca com as palavras. É o caso desse poema Tempestade, no livro O Menino Poeta, de 2008. Vocês vão ler esse pequeno poema e vão responder aqui as duas questões. Primeira delas, quais são os fenômenos atmosféricos mencionados no poema? No capítulo anterior nós vimos um pouco sobre fenômenos atmosféricos, como eles influenciam o ambiente. Vocês vão ver ali quais são os dois fenômenos atmosféricos que estão apresentados no poema. Os fenômenos atmosféricos, nós sabemos que ele vai influenciar, interferir toda a nossa vida, Afinal, está interferindo no meio ambiente também. Então, a segunda questão é: alguma vez a mudança no tempo atmosférico alterou seus planos? No caso de vocês, crianças, quando vão para a escola, quando iam para a escola, ou até mesmo agora, quando vão para um reforço escolar para preparar essas atividades, Visto que nem todas têm o auxílio dos pais, mas tem alguma pessoa responsável por isso. Quando você vai para estes momentos, ou qualquer outro local, alguma mudança no tempo atmosférico alterou esses planos, fez com que você cancelasse esse momento, adiasse para outro dia. Que fenômeno foi esse? Como isso aconteceu? Vocês podem estar citando como um fenômeno atmosférico pode interferir ali nos planos do nosso dia a dia. Seguindo aqui, de fato, no nosso capítulo, na página 75, temos aqui as chuvas. O que é a chuva? A chuva, ela é um importante fenômeno do tempo atmosférico. Ela contribui para modificar as paisagens e ela interfere no dia a dia das pessoas, Por isso a segunda questão aqui. Observando as fotos a seguir, vamos também responder ali a primeira questão. Vejam só, as duas primeiras fotos, nós temos ali, elas estão retratando, o tempo, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, em dois momentos diferentes. A da esquerda, ela vai estar retratando um pouco antes de uma chuva. Vejam só a maneira que como o céu está nublado. Note que ele está aqui nublado, carregado de nuvens. E a da direita, ela já retrata um dia claro e sem chuva. Não há muita chuva, ao dia claro, inclusive deve estar até um calor, porque as pessoas estão aqui tomando toda a área de areia, da faixa de areia da praia. Logo abaixo tem a esquerda, essa daqui, ela vai mostrar que fortes chuvas, elas alagam uma rua lá no município de São Paulo e forçam os pedestres a pular áreas que estão ali alagadas perto da calçada e usar guarda-chuva, Essa é uma maneira como o tempo atmosférico vai interferir nos nossos planos do dia a dia. E à direita também, na mesma cidade, Só que os pedestres eles estão caminhando normalmente ali em um dia sem chuva, um dia claro, com sol, sem nuvens no céu, ok? Comparando as condições de tempo atmosférico nas suas imagens, você vai preencher o quadro relacionando o tempo com as suas atividades das pessoas de cada dia. Temos aqui, o lugar, Florianópolis e São Paulo. Tempo chuvoso ou nublado. Como é que as pessoas aqui estão lá? Tempo chuvoso ou nublado, que é o caso. E em São Paulo, tempo chuvoso ou nublado, que é o caso aqui. Quais são as atividades, que elas estão exercendo ali nesse momento? E o tempo sem chuva, lá em Florianópolis, e o tempo sem chuva em São Paulo. Preenchendo esse quadro aqui, a gente vai seguir. A influência, das chuvas na vegetação. Tanto os seres humanos como as plantas e os animais dependem da água para viver e se desenvolver, as plantas principalmente. Por isso, em áreas onde chove muito, são comuns paisagens com bastante vegetação e também espécies de animais, Visto que as plantas elas dependem da água para produzir seu próprio alimento, como a fotossíntese. Vimos isso na aula de ciências por vários momentos. E os animais, nós também, da água dependemos para nos hidratar, produzir alimentos também e uma infinidade de necessidades. Temos aqui
À esquerda, o rio no período chuvoso, né? As margens, né, de um riacho, elas estão ocupadas por vegetação com a folhagem verde, vocês podem notar isso daqui. E à direita, logo após um grande período sem chuva, né? Um período de estiagem, como se diz. As águas do mesmo local, elas secaram e a vegetação, ela ficou ressecada ou morreu, né? Lá na cidade de Casa Nova, na Bahia, fotos de 2015. As fotos abaixo, elas retratam duas paisagens com o mesmo tipo de vegetação, aqui na questão 2, mas em diferentes épocas do ano. Compare os dois momentos. Ó. À esquerda é uma vasta vegetação do Pantanal durante a estação de chuvas. A parte, né, de uma torre de observação em Paconé, Mato Grosso. Ok? A parte, desculpe, que está em cima dessa torre, foi gerada essa foto. E à direita é a mesma vegetação durante a estação seca, né? A estação de estiagem. Observando aqui, que fenômeno do tempo atmosférico ocasionou a diferença na vegetação dessas paisagens? Seria ali a falta de chuvas, a grande quantidade de chuvas, a estiagem, o calor excessivo, enfim, qual é o fenômeno atmosférico que ocasionou essa diferença na vegetação das paisagens desse mesmo local? Okay? Respondendo essas questões aqui, a gente conclui a aula de hoje, apenas para estar introduzindo o capítulo e seguirmos nas próximas aulas. Tudo bem? Podem estar enviando a atividade quando concluírem e até a próxima.